Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Continuando os nossos episódios, vamos falar também sobre um episódio que aconteceu, que foi o episódio de Fadak. É um episódio básico, mas que infelizmente foi aproveitado e distorcido por muitas pessoas durante esses séculos e nós precisamos naturalmente falar sobre isso. É um hadith da Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha, em que a nossa mãe Aisha diz que a nossa mãe Fátima, a filha de Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, enviou uma pessoa até Abu Bakr pedindo a sua herança do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, sendo que ela era a única filha que estava viva na altura. E o que realmente ela pediu foi que o que Allah tinha concedido ao profeta, que era um pequeno terreno chamado Fadak, numa zona chamada Fadak, e que tinha sido doado pelo profeta de Allah, tinha sido entregue ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e ela pede isso como sua herança. Abu Bakr responde dizendo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha dito que nós, profetas, nós não herdamos nem deixamos herança. Tudo que for nosso, nós deixamos como caridade. E, portanto, vejam que, se realmente isto fosse herança, Bibi Fátima naturalmente queria receber, mas também as esposas do profeta também iam receber, inclusive a filha Aisha. Portanto, Abu Bakr, se tivesse realmente, na'uzubillah, thumma na'uzubillah, como muitos infelizmente dizem, tivesse a querer roubar, que Deus nos perdoe, ele estaria a roubar, na'uzubillah, também à sua filha. Porque a filha também é herdeira, porque é viúva. Mas ele disse que não, o profeta disse, tudo que um profeta deixa é caridade. E então, a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuará a receber e continuará a comer dos rendimentos deste terreno, mas não será detentora deste terreno. E depois ele diz, por Allah, eu não vou deixar nada que o profeta fazia sem eu também continuar. Ou seja, o profeta todos os anos dava uma parte dos rendimentos à família e às esposas, eu também continuei a fazer o mesmo, só que ninguém vai ser dono disso. O hadith conta que Fátima naturalmente ficou chateada com Abu Bakr e não voltou a falar com ele até falecer. Agora, aqui não voltou a falar com ele até falecer, é que pede a interpretação. Há os maus, as pessoas que realmente só pegam aquilo que interessa, e vieram a dizer que ela nunca mais falou com Abu Bakr. É mentira. Na realidade, a palavra não voltou mais a falar com ele significa não voltou a falar sobre esse assunto. E ela, naturalmente, que passado 6 meses, como sabem, faleceu, após a morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e neste hadith, a Aisha está a dizer que quando ela faleceu, a Ali enterrou-a e não informou Abu Bakr. Mais uma vez, está-se a pegar nisso e mal interpretado. Porque quando nós olhamos para os outros hadith, vemos que Abu Bakr foi falar com ela, passado uns dias, e conseguiu convencer e animá-la. E ela ficou bem com isso. Tanto que, quando ela está doente, quem tomou conta dela e deu-lhe bem mais tarde, quando ela faleceu, foi a esposa de Abu Bakr. Isso não contam. E quem fez o janaza, a oração fúnebre dela, foi Abu Bakr. Sim, depois é que Ali pegou no corpo e efetivamente foi enterrado. Nós temos que ter cuidado muitas das vezes. O grande problema é que nós olhamos por um hadith apenas e descartamos todos os hadiths à volta. E só contamos uma história quando nos dá jeito. Também eles dizem que este terreno como é que chegou. Como sabem, quando o Banu Nadir, eles eram, portanto, como sabem, é uma tribo judaica que tinham quebrado uma trégua com os muçulmanos e
quando efetivamente foram invadidos, porque a ideia era, eles quebraram uma trégua, eles tinham que ser expulsos da cidade. E então eles tinham pedido que, em vez de nos expulsarem, deixem-nos aqui, e nós, em vez de pagarmos o normal, que é o normal imposto que se paga para não muçulmanos, que eram mais ou menos os 10%, nós vamos pagar excepcionalmente 50%. Isto também, muitos arabistas e muitos experts que dizem que são experts do Islão, não sabem nada do Islão, mas dizem que são experts do Islão, também dizem, já viu, Mohammed cobrava 50%. Mais uma vez, é batutice da parte deles, porque não foi isso. Este 50% foi só para, nesta situação, em Khaybar, porque eles, na realidade, tinham que ser expulsos, mas eles fizeram uma contraproposta de 50% e foi aceito. E depois também, juntamente com Khaybar, havia uma pequena vila chamada Fadak, onde os judeus que viviam naquela vila anteciparam, ou seja, não quiseram ter guerras, anteciparam e foram falar com o profeta e disseram, nós também entregamos os nossos terrenos todos e pagamos 50%. Como ali não houve guerra, então aqueles despojos chamam-se fei. Fei significa imposto que é dado sem batalha. Ghanima significa o imposto que é dado após uma batalha. No Ghanima é dividido em 5 partes, 4 partes vão para os soldados, uma parte vai para o Estado, mas no fei, onde não há batalha, tudo é entregue diretamente ao Estado. Foi aí que veio os terrenos para o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão também deu esta ordem. E por essa razão, quando o profeta faleceu, pela lei, se realmente se o profeta não fosse profeta, Fátima teria, portanto, 2/3 deste terreno, e o restante terço seria, portanto, dividido entre as esposas, os primos e tudo mais. Mas, conforme falaram, eles até dizem que numa primeira fase foi o Uthman ibn Affan que foi enviado para falar sobre essa matéria, e Abu Bakr respondeu-lhe da mesma forma, que está no Sahih Muslim, que vocês sabem da lei, a lei diz, e depois os outros Sahaba também confirmaram que sim, na lei do profeta a coisa era diferente, ele não deixava herança para ninguém. E foi assim que realmente, efetivamente, isso aconteceu também em Muslim, hadith número 4352, também ficou feito. E é aquela conversa mais tarde, quando realmente quando Bibi Fátima faleceu, mais tarde há uma conversa que eu também contei-vos na semana passada, entre Ali radiallahu anhu e Abu Bakr radiallahu anhu, onde eles também falam sobre essa divergência e também falaram sobre a divergência do Khilafa, onde ali claramente Ali afirma que eu só fiquei magoado porque vocês fizeram essa decisão sem falar comigo. E Abu Bakr justificou-se que eu não fui lá para fazer nomeação, pelo contrário, eu até fui lá para travar uma nomeação dos Ansar, mas a coisa virou de tal maneira e eles obrigaram-me também a receber. E Ali já tinha, de acordo com algumas narrativas, tinha feito o seu juramento em privado, e depois da morte de Bibi Fátima, radiallahu anha, ele no Jumu'ah, na sexta-feira, fez o seu, outra vez, publicamente o seu juramento, e assim acabar com qualquer tipo de fé diver que podiam realmente acontecer. Aliás, essa conversa está também em Bukhari, capítulo, portanto, livro 57, hadith número 62, onde fala sobre a reconciliação que aconteceu entre Abu Bakr e Ali radiallahu anhu. Portanto, muito resumidamente, Fadak era uma situação entre as mulheres. Fátima foi realmente mencionar essa situação, e Abu Bakr disse-lhe que não iria lhe conceder o terreno porque o profeta não deixa herança, deixa caridade. São mais de 7 Sahaba que apoiam Abu Bakr e que tinham efetivamente ouvido essa regra. Ali mais tarde, depois da morte de Fátima, relata que Abu Bakr perguntou
aos Sahaba sobre essa matéria e eles realmente deram o aval. Ibn Taymiyyah, um grande scholar do Islão, conclui até no seu livro que até Ali sabia dessa regra. E é possível que Fátima e as esposas, porque tenham atenção que as esposas também não estavam felizes no início com isso, mas quem realmente quer criar discórdia só pega na Fátima, não pega nas outras esposas. É possível elas não saberem, é possível essa regra não ter sabido. E por essa razão é que elas foram, efetivamente, perguntar. Fátima, no início, não aceitou, tal como Aisha falou, sobre quando relatou, e ela realmente ficou mais recatada. Ali também não falou sobre essa matéria. E Fátima, como sabem, ficaria doente e, por essa razão, não há registro nenhum que ela tenha realmente feito algum problema com ele. Nós temos até registros que Abu Bakr falou com Fátima também e lhe concedeu e explicou-lhe, há vários hadiths que mostram efetivamente sobre isso, e realmente a coisa ficou sanada entre os dois. E após a morte de Fátima, a situação com Ali também ficaria sanada. Em Bayhaqi consta que Fátima, quando ficou doente, Abu Bakr foi-lhe visitar, animou-a e dizem que no fim as coisas ficaram resolvidas, tanto que Abu Bakr deixou a sua esposa para tomar conta de Fátima. Portanto, e não se esqueçam que ela continua a receber uma parte de Fadak, tal como as esposas a todos os anos receberam uma parte de Fadak e não realmente deixaram nada. Depois, outros que dizem que não, mas isso não pode ser, os profetas deixam herança, usam muito o versículo do Alcorão, que o Awaritha Suleiman a Daud, que Suleiman ficou herdeiro de Daud. Ali o Corão diz é que os herdeiros do profeta são os ulama. Os profetas deixam como herança o conhecimento. Não deixam como herança matéria física. Todo o que Suleiman herdou de Daud foi conhecimento, porque Daud era um rei. Mas o próprio Daud não vivia do reino, Daud trabalhava com as suas próprias mãos. E Suleiman, quando fica no seu lugar, ele herda de Daud o conhecimento religioso. E depois é que Suleiman faz um dua a Allah, que dá-me a mim uma riqueza que mais ninguém tem. E por essa razão depois Deus, tal como diz no Alcorão, deu-lhe muita força, deu-lhe os ventos, trabalhavam para ele, os djinns também. Portanto, ali também Suleiman não ganhou dinheiro com Daud, até porque Daud não comia dos tesouros do Estado. Ele próprio trabalhava, daí é que Muhammad dizia que Daud foi um grande homem, trabalhava com as suas mãos, ou seja, ele não vivia à pala do Estado, apesar de ser rei. E por essa razão, depois também os que dizem, não, isto foi uma maldade, não deviam ter feito isto. Há um incidente que nós temos, que aconteceu 150 anos mais tarde, quando um homem fez essa pergunta a um sheik. O sheik chamava-se Safa, que Abu Bakr não deu o terreno a Fátima e às esposas e aos primos. Omar também não fez isso. Othman também não fez isso. Não deviam ter feito isso. É uma injustiça. Então o chefe disse, está bem, se foi uma injustiça que Abu Bakr não deu o terreno à filha e às esposas e aos primos, tudo bem. Omar também fez isso? Sim. Othman também fez isso? Sim. Então porquê que Ali não deu? Ali, quando tornou-se califa, porquê que ele não deu aquele terreno? Porquê que ele não deu? Tá. Eu desafio as pessoas, vão ver. Nos nossos livros não apanha nada. Nos livros dos outros não sei se também apanha. Porquê que Ali, quando assumiu o califado, se realmente estava tão errado, porquê que Ali não pegou no terreno de Fadak, está lá, ainda hoje está lá, e não entregou realmente aos primos? Ele não fez isso porquê? Porque ele sabia que Abu Bakr está certo. E dói, às vezes, para que os que não gostam de Abu Bakr assumirem isso. Ele sabia que Omar estava certo, e os que odeiam, não zubilham a Omar, dói a eles aceitar isso. Ele sabia que Othman estava certo. E vejam, ele fez isso, tudo bem. O filho, Hassan, assumiu durante 6 meses, também não fez isso. Então porquê?
Porquê? E porquê que nunca ninguém fizeram? Porquê que nunca fizeram isso? Porquê que depois, mais tarde, os Omaias também não fizeram isso? Porquê que os Abássitas, cujo fundador é Abbas, que também era um herdeiro direto, porquê que eles também não fizeram isso? Meus queridos, isto é só coisas de discórdias com outras pessoas e levam realmente isto para outro lado. Houve, efetivamente, muita fabricação, mas nós não estamos aqui para falar sobre as fabricações, nós falamos apenas do Alcorão e da Sunna, o resto não nos interessa, que Allah dê muito, ilumine o qabr, as sepulturas de todos os Sahaba e Kiram, radiallahu anhum, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Hassan, Hussein, Muawiyah e todo o resto, e todas as nossas mães, as 4 filhas sagradas, as esposas sagradas, a família sagrada e todos os Sahaba que viveram, que Allah ilumina eles, nós temos uma dívida muito grande com eles e que mantenha o nosso coração limpo com eles. Para a semana vamos começar a falar uma nova parte, que é a parte 8, onde vamos falar sobre as batalhas da Ridda e das grandes obras que Abu Bakr fez e com o qual nós ainda hoje precisamos delas. Falamos inshallah para a semana. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.